Bom dia, tudo bem com vocês? Certinho? Bom, gente, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo para explicar um pouco de tranquilidade aquilo que é a teologia reformada, que alguns vêm chamar de calvinismo. Vem atrelar a teologia reformada somente a figura de Calvino, que realmente foi um grande expoente da teologia reformada, e atrelam sempre a teologia reformada a questão da eleição. Acho que a teologia reformada é somente a eleição. Você, quando escuta falar de Calvino, a primeira coisa que se vê na mente é a chamada predestinação. E muitas vezes nós que somos reformados somos acusados de fatalistas, de não evangelizadores, de idolatrarmos a figura de Calvino. Bom, então a gente vai tentar aqui, em poucas palavras, em pouco tempo, fazer com que esse pouca palavra, pouco tempo também é assim meio difícil, né? A gente sabe que é um pouco difícil. Mas eu vou tentar, no mínimo tempo possível, estabelecer aqui para você uma explicação lógica, plausível daquilo que vem a ser a teologia reformada. Bom, para início de conversa, a teologia reformada, para nós reformados, é a teologia bíblica. Ou seja, jamais você vai pegar um teólogo reformado que vai avocar para si ideias próprias. Tá? Toda a teologia reformada, todo pensamento reformado, todo pensamento que é chamado de calvinista, é baseado de uma forma totalmente bíblica. A gente não busca textos para justificar aquilo que nós pensamos, pelo contrário. A gente tem um pressuposto no só a Escritura. Aquilo que a gente prega é aquilo que a Escritura diz, não aquilo que a gente acha que ela diz. A gente vai para ela, tá? E ela, como a palavra de Deus, é ela quem vai nos orientar sobre aquilo que Deus quer a nosso respeito. Nós não temos o poder de inventar nada. Nós não temos a autoridade de mexermos na palavra de Deus para fazer com que ela diga aquilo que a gente quer ouvir. Pelo contrário, aquilo que a palavra de Deus vai dizer para mim e para você, muitas das vezes vai nos desagradar, vai tirar a gente de um foco que a gente tem, achando que a gente está totalmente correto. Quando a gente bate de frente com o texto bíblico, esse texto bíblico vai mostrar que nós estamos errados. Que nós estamos seguindo num caminho totalmente diverso daquilo que Deus quer. Então, para nós, a teologia reformada nada mais é do que a teologia bíblica. Tá bom? Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós ensinamos, nós ouvimos da Bíblia. Aí você pode falar assim, não, pastor, vocês têm os seus pressupostos. Todo mundo tem pressuposto, meu querido e minha querida. Todos nós temos os pressupostos, todos nós olhamos com os nossos olhos. Mas a palavra de Deus é algo que não deve ser olhado com pressuposto. Pelo contrário, se a gente for olhar com pressuposto para a palavra de Deus, a gente vai achar que aquilo que a gente pensa é que está certo. E a gente vai tirar a autoridade da palavra e colocar a autoridade no nosso pensamento. E não é o meu pensamento que comanda a minha vida. Mesmo porque até o meu intelecto quem dá é Deus. Eu sou mais do que uma criatura dele, eu sou filho dele. O cristão ele tem em si o Espírito Santo de Deus. Quando nós cremos, o Espírito Santo habita em nós e ele passa a nos orientar. Orientar como? Nos apontando Cristo, nos apontando para a palavra de Deus, fazendo com que o nosso pensamento seja cativo a Cristo, seja levado cativo a Cristo. Não mais eu, mas Cristo. Eu já ressuscitei, conforme Paulo vai falar. Se já ressuscitaste com Cristo, nós somos arraigados e edificados nele. Nós somos ligados a ele para o crescimento. Então não tem como eu pensar outra coisa acerca da minha vida, acerca da minha confissão de fé, acerca daquilo que dirige o meu pensamento, que não seja Cristo. Eu posso errar, sim, todos nós erramos. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, quando ele habita no nosso coração, quando ele dirige a nossa mente, toda a nossa vida vai ser dirigida por ele e apontada
por ele para a palavra de Deus. Tudo que fizermos fora da palavra de Deus, o Espírito Santo vai começar a nos incomodar. Nós, quando convertidos, o convertido ele tem uma característica que é indelével. O convertido a Cristo não se sente bem de forma alguma contrariando a vontade de Deus. Às vezes a gente contraria, se sente mal, mas insiste naquilo ali, a nossa consciência acaba ficando tão cauterizada, ela acaba ficando tão dura, igual casca de barata, conforme eu costumo dizer, aquelas baratas que vivem no esgoto, você pisa em cima dela, pisa, e ela não morre. Então a gente acaba criando uma casca, um envoltório da nossa própria razão, e a gente acaba se dando mal, e a gente acaba colhendo a consequência daquilo que a gente fez de errado em relação à palavra de Deus. Então, o convertido ele tem prazer na lei do Senhor, conforme diz o Salmo. Ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Tá? Então, tem uma característica aí da teologia reformada. Outra coisa que a gente tem, e é característica marcante nossa, nós temos um dito do cristianismo, não pertence à teologia reformada, pertence à igreja, e muitos se apoderam disso, mas na verdade não praticam, que é só a graça, só a fé, só a Escritura, só Cristo, só a glória de Deus. Então, a gente tem por esse pressuposto que tudo que nós pensarmos ou fizermos ou agirmos conforme Paulo vai falar, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, o que a gente tem em mente é a glória de Deus. E eu não posso usar o que eu quero para a glória de Deus, porque Deus não fica feliz com isso, não se satisfaz com isso. Deus estabelece meios para que eu o adore. Deus estabelece parâmetros para que nós o adoremos, para que nós tenhamos comunhão com Ele. Para isso, Ele nos deu uma revelação escrita, que é a Bíblia. Para isso, nós temos um ministério eclesiástico. Para isso, nós temos o corpo de Cristo. Para isso, nós temos conforme a gente diz no meio acadêmico, um esse da igreja. Tá? Então, nós não podemos viver nem fora da palavra e nem viver para nós mesmos. Nós devemos viver para a glória de Deus. Então, a teologia reformada ela vai se preocupar com a glória de Deus. Como é que eu me preocupo com a glória de Deus? Primeiramente, é por meio de Cristo. Eu não posso ter outro meio de comunhão com Deus que não seja por Cristo. Eu não posso encarar as minhas obras com a minha justiça humana, que é trapo de imundícia, em pé de igualdade com o sacrifício de Cristo. Eu não posso achar que eu tenho mérito de me chegar a Deus e pedir para mim algo para o meu bel prazer e esquecer que eu sou levado a Deus por Cristo. Eu não posso esquecer que o caminho é Cristo. Eu não posso esquecer que a vida está em Cristo. Eu não posso entender que a verdade, deixar de entender que a verdade é Cristo. Então não tem outro meio de eu me chegar a Deus que não seja por Cristo. O autor de Hebreus já fala isso. Nós vamos chegar a Deus por um novo e vivo caminho, que Cristo abriu através da sua própria carne. Então não tem caminho para eu atalhar para chegar a Deus. Né? Conforme dizia o antigo Rebanhão, quando eu era garoto, Jesus é o único caminho para chegar no céu. Se eu quiser atalhar, eu vou parar no Beleléu. Né? Então, a teologia reformada ela vai buscar a glória de Deus através de quê? Através de Cristo. É só Cristo. Em segundo lugar, nessa ordem, né, da busca da glória de Deus, é só a graça. É só pela graça. Ah, mas eu sou muito bom, eu dou dízimo, eu jejuo, eu isso, aquilo. Isso aí não quer dizer nada. Ah, eu quero chegar com a mão bem cheia para Jesus. Isso não quer dizer nada. Você é o que é por causa da graça. Paulo vai falar isso. Eu sou o que eu sou por causa da graça de Deus. Vai falar para os coríntios isso. É pela graça de Deus que nós somos o que somos. Não existe graça em nós fora de Cristo.
Não existe mérito em nós fora de Cristo. O que somos, somos porque Cristo quis que fôssemos assim. É Deus que opera isso em nós através de Cristo. Deus nos dá o seu Espírito através da morte e ressurreição de Jesus. Deus nos faz seus seguidores e seus filhos através de Cristo, que é o caminho para Ele. Tá? Então é por graça. Outro, é por fé. É por fé. Fé em quê? No sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, onde o meu pecado foi punido em Cristo. Não foi Cristo que foi punido, foi o meu pecado. Foi imputado a Ele. Ele assumiu o meu pecado e o meu pecado foi punido na carne de Cristo. Cristo não tinha culpa para ser punido. Ele é inocente. O meu pecado foi punido nele porque a lei estava enferma. Então eu não poderia pagar o meu pecado, nem você, nem homem nenhum. Nós somos co-solidários da culpa. Tinha que ser alguém que não tivesse culpa. Então esse alguém que não tinha culpa era Cristo. Ele assumiu o meu pecado e Deus castigou o meu pecado. Tá? Quando eu olho para a cruz, eu vejo o meu pecado, conforme diz o hino. Né? Um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Esse hino é maravilhoso, traz uma verdade teológica maravilhosa, linda, que a gente canta e a gente não aprende isso. Tá? É o meu pecado, foi castigado nele. Então, eu sou justificado pela fé, tá? Pela graça, mediante a fé no sacrifício de Cristo. Tá bom? Então, o mérito da graça é de Deus e o mérito da fé também. Porque é Deus quem coloca em nós a fé mediante a sua graça. Porque se ele não tivesse graça, ele não colocaria fé em nós. Ambos são dons de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Tá? Outro, somente a Escritura. Eu não posso usar aquilo que eu acho, aquilo que eu quero, os meus insights místicos, as minhas regras religiosas, as minhas regras comportamentais, o moralismo como parâmetro para eu servir a Deus. O parâmetro para nós servirmos a Deus são as Escrituras. Não é o meu comportamento que vai fazer eu seguir as Escrituras. São as Escrituras que vão mudar o meu pensamento, a minha mente. A minha mente vai ser renovada, a minha mente vai ser modificada e a minha mente vai ser cativa a Cristo. Tá? Então é um erro muito grave. É um erro muito grave achar que o nosso comportamento, que o nosso moralismo vai trazer mérito a nós diante de Deus. Tá? Isso não quer dizer nada, porque Paulo vai dizer que pelas obras da lei ninguém vai ser salvo. Tá? E quando eu tento converter a minha carne, eu estou me dando mal, vou fazer uma coisa antibíblica, porque a carne não se converte, está escrito lá. Por isso que Jesus nos dá uma nova natureza. Tá? Então a gente tem de ir de acordo com as Escrituras. Eu sempre digo para você, e digo para mim, e digo para minha família, se a Escritura diz sim, é sim. Se a Escritura diz não, é não. Se as Escrituras não falam sim nem não, cala sua boca. Não coloca a palavra na boca da Bíblia, não. Porque as pessoas querem colocar aquilo que a Bíblia não fala com suas próprias palavras. Aí entra a moralidade, aí entra a regra religiosa, aí entra o comportamentalismo, aí entra o achismo, entra o personalismo, todos esses ismos que entram no cristianismo para diminuir o valor da palavra de Deus. Tá bom? Então fica assim, se a Escritura não ordena, ou se ela proíbe, tá? Se ela proíbe, se ela autoriza, beleza. Se ela não fala nada, então calemos a nossa boca e não coloquemos nossas palavras na santa boca da Bíblia, porque ela não precisa de complemento. Ela não precisa da minha moralidade nem da tua. Ela não precisa do meu comportamentalismo nem do teu. E ela não precisa do meu achismo religioso e nem do teu. Nós somos guiados pela graça de Deus. Nós somos guiados pelas Escrituras, pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre vai nos guiar a palavra de Deus. Tá? Outra coisa, nós achamos que, conforme eu falei no início, que quando se fala de teologia reformada, vai falar de eleição. Ou como muitos dizem, a predestinação. Assim, pastor, mas se eu não crer nessa predestinação,
Deus é imoral, então, porque ele salvou só um pouquinho de gente, e o resto? Gente, a Bíblia está escrito lá, todos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu pequei, tu pecaste, ele pecou. Nós pecamos, nós pecamos, eles pecaram. Pecaste, eles pecaram. Pronto, acabou. Não tem ninguém inocente. Não tem ninguém isento. Não tem ninguém isento. Tá? Deus é santo. Deus deu uma ordem, a ordem foi desobedecida. O homem não se volta para Deus, a não ser que seja com interferência dele mesmo. Tá? O homem não entende a palavra de Deus se o próprio Deus não interferir na sua mente e no seu coração. Então, se Deus aprove a Deus salvo, deixa ele condenar todo mundo. Se ele condenar todo mundo, estaria certo. Porque todos nós merecíamos o inferno, irmão. Todos nós merecíamos a morte. Paulo vai falar que nós andávamos nos nossos delitos e pecados entre os filhos da desobediência. Mas Deus é misericordioso conosco, pela graça sois salvos. Ele ainda se importa de salvar um grupo. Em lugar nenhum da Bíblia, irmãos, está escrito que o homem procura Deus. É sempre Deus que se revela ao homem. Tá? Então, quando nós olhamos para a igreja, nós estamos vendo a multiforme sabedoria de Deus. Vou fazer uma pergunta para você. Deus falha? A resposta é não. Deus faz algo errado? Não. Deus aposta com o universo? Conforme dizia Einstein, Deus não joga dado com o universo. O Stephen Hawking diz que joga. E às vezes ele perde. Isso é uma ideia assim, totalmente fora daquilo que a gente tem como revelação divina. Deus é criador do universo, irmãos. Até a eternidade depende dele. Ele não precisa de eternidade para viver. A eternidade é dele. Ele não vive na eternidade. A eternidade é quem vive nele. Tudo que existe subsiste nele. Tá? Então, se Jesus morre para salvar a todos, e esses todos não são salvos, eu preciso, eu me arrepender, e eu, por mim mesmo, eu querer buscar a Cristo. Então, quando Jesus é crucificado e morto, e sua última palavra é essa: está consumado. Está consumado. A gente pegar o Espírito. Será que não seria melhor ele falar assim: bom, vamos ver se isso vai dar certo agora? Porque a morte de Cristo, ela salva. Ela não disponibiliza a salvação. A salvação não é self-service para eu me apoderar dela a hora que eu quero. Ele salva, efetivamente. Pastor, mas isso não existe. Quando a palavra de Deus veio até você, você resistiu? Quando ela veio a você, você resistiu? Você consegue negá-la hoje, abandonar a Deus? Abandonar Cristo? Mas fulano perdeu a salvação. Onde é que está escrito na Bíblia que fulano perde salvação? Mas Hebreus 6 está dizendo assim que é impossível que aqueles que se arrependeram e caíram possam se arrepender de novo. Ninguém pode se arrepender 2 vezes para a salvação, irmão. Não existe isso. Eu só arrependo 1 vez para a salvação. O arrependimento da salvação é 1 vez só. O arrependimento é diário dos pecados que a gente comete. Porque nós vivemos passamos a tentar viver de uma forma autônoma, conforme Adão. Faz parte da nossa natureza adâmica. Não é? Então, irmãos, a graça de Deus ela é irresistível. Eu vou resistir. Fulano morreu porque eu não quis aceitar tudo. Será que Deus ele disputa com o ser humano? Que Deus está à tua disposição, à minha disposição, aguardando você se decidir por conta própria? Ou Deus tem um decreto eterno? Deus ele salvou você porque ele viu você se converter. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Se Deus viu que eu ia crer nele e apostou em mim, eu tenho um Deus que fica esperando o ser humano tomar decisão. Eu não creio num Deus que... A Bíblia não diz que um Deus espera o ser humano tomar decisão. Pelo contrário, quando o ser humano toma decisão, ele vai lá e... O que aconteceu lá com a geração de Noé, aconteceu na Torre de Babel.
Né? Então ele entra com a sua providência. Irmãos, Deus é Deus, ele tem nas suas mãos o governo do universo. Deus não brinca de ser Deus. Deus tem estabelecido tudo aquilo no seu decreto. Ele trabalha com a seguinte ordem em relação a nós, a sua criação. Criação teve uma queda. Não foi culpa dele. Mas ele já sabia que isso ia acontecer. Deus não fez nada, fez. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Que o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo com efeito. Mas no tempo manifesto. Por quê? Porque é problema para mim, para você. Para Deus, a queda não é problema nenhum. Tá? É problema para nós, que somos criação. Queda. Redenção, que já é aqui. O mundo já é criado no ambiente de redenção. Tá? Se manifesta no tempo. Será que Deus iria manifestar algo no tempo que ele já não tivesse planejado? Tá? Então pensa nisso. Redenção e a consumação. Quando ele vier buscar os seus. Lembra quando João ele tem a visão do novo céu e nova terra, que diz que o mar já não existe? Né? E tem uma parte aqui que diz que vai ver os remidos, né? sobre o mar de vidro. Que visão é essa que ele tem dos remidos? Quando ele olha para lá, irmãos, ele já está vendo a igreja. Ele está vendo todos os remidos. Ele está vendo eu e você. Pastor, mas mesmo assim eu não acredito nesse negócio, não. Eu não acredito em predestinação. Tá bom. Jesus Cristo veio. Estava predestinado. Jesus Cristo morreu. Isso já estava predestinado. Jesus Cristo vai voltar. Isso já estava predestinado. Vai haver uma condenação eterna. Isso também já está predestinado. Não confunda predestinação com eleição. Eleição é ato de graça de Deus, no qual ele elege e aí sim ele vai predestinar. Você é predestinado porque foi eleito. Eleito, foi conhecido de antemão, foi eleito, foi predestinado, foi justificado. E agora falta glorificação. Bom, então a teologia reformada não se atém somente a isso. Calvino. Calvino foi um grande expoente da teologia reformada. Foi um homem que defendeu a teologia reformada, a glória de Deus, com unhas e dentes. Sim. Escreveu as Institutas. Foi um pastor muito zeloso. Ele modificou Genebra. Genebra é a cidade com mais alto IDH do mundo. Até hoje. Lá fica a sede da Cruz Vermelha. Lá fica a sede de vários bancos mundiais. É uma cidade, maravilhosa. Então, saía desde a época de Calvino. Calvino transformou a cidade cheia de prostituta, cheia de bêbados, em uma cidade que se tornou o baluarte da teologia reformada continental. A influência de Calvino chegou à Inglaterra. O puritanismo surgiu no ambiente. O puritanismo surgiu no ambiente que eu costumo dizer que é... Meu Deus, acabei esquecendo. Do pelagiano. Não. O puritanismo vai se desenvolver no ambiente, no ambiente de teologia reformada. A gente tem mania de falar dos puritanos, só a glória de Deus, santos no mundo, eram todos eles de teologia reformada. Depois começaram a aparecer umas dissensões no meio, os irmãos de Plymouth, com o seu misticismo, os Quakers e tal, mas foram dissidências depois disso. Mas o movimento puritano começa com a teologia reformada. A Igreja da Inglaterra começa com sua soteriologia reformada. Ou seja, irmãos, a gente não está falando de uma coisa inventada por Calvino. Calvino, em todos os seus escritos, vai invocar os pais da igreja, ele vai invocar Paulo, principalmente Paulo. Se a gente for pensar em termos de calvinismo, eu vou ter que retroagir você até Agostinho. E a gente vai ver que Agostinho tem o mesmo pensamento soteriológico de Calvino.
Calvino abraça o pensamento soteriológico de Agostinho, que não é só Agostinho que tem. Você vai ler os pais gregos, os pais capadócios. Você vai ler, tem um livro do Steve Lawson chamado Os Pilares da Graça. Quando você vai ler esse livro sobre a corrente de vultos piedosos, desde a reforma, desde de Jesus até a reforma, você vai ver que todos eles criam nisso. Tá? O expoente foi Agostinho de Hipona. Quando você pega Tomás de Aquino, já no século XIII, Tomás de Aquino, o pessoal fala, olha, ele pegou Aristóteles para fazer teologia. Não fez, não. A teologia dele ele faz com Platão. Ele vai se apoderar da teologia neoplatônica agostiniana. Até Tomás de Aquino se apoderou da teologia e era um católico, um teólogo católico maravilhoso, um grande teólogo filósofo. Muito embora, às vezes, eu não concorde com ele, muita coisa. Tá? Mas ele vai se apoderar da teologia agostiniana. Cornélio Jansen, numa vertente da Igreja Católica, ele vai se apoderar da questão da justificação pela graça. Tá? Então, quando a gente diz que fulano é calvinista, então é melhor ser agostiniano, paulino, porque Paulo vai dizer lá no capítulo 8 de Romanos que Deus conheceu de antemão, que Deus nos elegeu, que Deus nos chamou, nos predestinou, nos justificou. Isso não acontece porque é desse jeito. Uma vez me chegaram para mim e falaram assim, mas não é bem desse jeito. Eu falei, então como é que é? Me explica aqui. Será que Paulo estava bêbado? Será que Paulo estava fora da sua razão quando ele escreveu desse jeito? Ou ele não queria dizer isso? Paulo era mais do que suficiente inteligente para, se não quisesse dizer aquilo, dizer de outra forma. Não é? Aí você pega Romanos capítulo 9. Você pega Romanos capítulo 9, para Paulo justificando essa eleição, aí a criptonita do Pelagiano. É a criptonita. Tá? Outra coisa, quando fala da teologia reformada, você vai achar que é Calvino que vai falar sobre a telipe ou tulipe, sobre a depravação, sobre a eleição incondicional. Não é, não. É o Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort, ele vai da Holanda, eles vão se reunir, os ministros da Igreja Reformada da Holanda, com a presença de mais os outros de fora, eles vão redigir um documento chamado Os Cânones de Dort, que eles vão refutar a remonstrância. O que era a remonstrância? Os discípulos de Jacobo e Armínio, que era calvinista, tá? Ele dizia sempre, eu sempre digo isso, ouça Armínio, leia Calvino, tá? Tirando o mérito dele, ele foi um grande homem de Deus, tá? E ambos, tanto arminianos como calvinistas, creem na eleição. O arminiano vai crer, não estou falando do pelagianismo, não, eu sou bonzinho, estou falando do arminiano, que crê na depravação também, tá? E o arminiano ele vai crer na eleição, mas na eleição condicional, que é a eleição sobre a presciência de Deus. Vai interpretar Pedro não como presciência do fato, mas como presciência de homem cria. Ele crê na eleição que Deus elegeu aquele que ia crer nele. E Calvino vai dizer, junto com os outros, que Deus elege sem o homem querer. Tá bom? Então a gente tem que estabelecer esse chão para que a gente não seja aí, de repente, acusado de não evangelista ou de frio, ou então, conforme diz o reverendo Nicodemos, de católico manso. Para que a gente é católico manso. Tá? Então, nada disso. E quando a gente crê, quando a gente fala de Calvino, a gente está idolatrando ele, não, irmãos. Ele era um homem que tinha problemas também. Tá? E muitos. Uns acusam ele de ter mandado matar Miguel Serveto. Mentira. Isso não aconteceu. Primeiro que ele não era nem cidadão de Genebra, ele era francês. Ele não fazia parte do conselho da cidade. Tá bom? Outra coisa, irmão, a gente está falando do século XVI. A gente não está falando do século XXI. Século XVI, aqui nos Estados Unidos, no século XVIII, se queimavam bruxas. No Brasil, aqui perto da minha casa, eu moro em Trás de Pina, em Irajá, vieram buscar o judeu para a Inquisição no século XIX.
século XIX. Tá? Então, existem tempos, irmãos, a gente não pode... os anacronismos do tempo de Calvino não podem ser comparados com os dias de hoje. Concordam? Tá? Então, cada um na sua época, cada homem com sua época de vivência, com o seu locus vivendi. Né? Então, já fica aí a pretensa idolatria por Calvino sendo colocada de lado. A gente não tem isso, não. A gente sabe que Calvino errava. A gente gosta dos escritos dele, realmente a gente usa. Se você nunca leu os institutos, eu peço a você que leia. Depois de você ler as institutas da religião cristã, você me emite o seu parecer sobre o que Calvino escreveu. E outra coisa, Calvino não vai ficar falando sobre essas coisas não, tá? Então, voltando lá em Armínio, o Sínodo de Dort, ele escreveu esse documento para refutar a remonstrância. Tá bom? 5 pontos que Armínio estabeleceu, e o Sínodo de Dort vai estabelecer 5 pontos, e contrário. Então, quando você escuta falar dos 5 pontos do calvinismo, então você saiba que não foi Calvino que escreveu, não, tá? Foi o Sínodo de Dort da Igreja Reformada Holandesa. Tá bom? E que nós, junto com outras confissões, com o Catecismo de Heidelberg, com a Confissão de Westminster, com o Catecismo maior e menor de Westminster, com o Catecismo de Heidelberg, a Confissão belga, a Confissão da Guanabara, nós temos como símbolo da nossa fé, junto com os credos, né, os 4 credos do cristianismo. Então, queridos do meu coração, se você acha que o calvinismo, a teologia reformada é calvinismo, e que isso só se prende à eleição, então acho que é isso. Agora tem 31 minutos que eu estou falando sobre isso. Seria muito fácil encerrar isso em 10. Tá? Mas eu estou querendo expor para vocês que tudo o que o reformado pensa, e tudo que pregamos, e tudo que pensamos, e tudo que vivemos, e tudo que queremos para nós, para a nossa família, para a nossa igreja, para o mundo, é a glória de Deus. Você erra quando pensa que nós somos exclusivistas. Pelo contrário. Jesus veio para todo mundo, sim. Veio. Ele salva homens de todas as classes sociais, de todas as línguas, de todos os povos. Ele salva todos, mas não salva todo mundo, não. Muito embora a sua morte tenha poder para isso, tá? A morte de Cristo não é limitada, não. A expiação pode até crescer. A gente crê que a expiação é limitada, porque a Bíblia nos dá razão para isso. E mesmo porque a gente vê. Agora, quando a gente pensa que a morte de Jesus não tem efeito para salvar todo mundo, tem. Claro que tem. Que é o homem para que dele te lembre, filho, para que o visite. Nós somos menores que os anjos. Será que o Criador do universo não tem poder para isso? A morte de Cristo, que é a sabedoria de Deus, o poder de Deus. Você consegue entender o ser de Deus? Não, né? Consegue definir Deus? Entender Deus assim pela totalidade do seu ser? Eu vou te dizer que não. E nem nunca vai conseguir. Tá? Ele é eterno. Aquilo que é finito não pode entender o infinito. Quando nós estivermos em Novo Céu, Nova Terra, nós vamos entender, começar a entender, e nós vamos levar a eternidade entendendo, nós nunca vamos chegar ao final da eternidade de Deus. Porque quando ele vinha, não enchia com milho, ele já vinha com fubá há muito tempo. Tá? Então, como é que a gente vai entender a Jesus crucificado? Que é a sabedoria de Deus, o poder de Deus. Então, a gente não tem que ficar criando regra, não. A gente tem que se ater àquilo que a Escritura revela para a gente. Tá bom? Então, fica aqui esse videozinho produzido com muito carinho para você, com muito amor, e que sirva para edificação tua, da tua família, tá bom? Ore por nós, para que a gente continue aí esse projeto com amor, com carinho, para edificar, primeiro a mim, a minha família, e depois edificar você. Tá bom, querido? Beijo para você, que Deus abençoe você de uma forma abundante, tá? Com Jesus. Tchau.